Então, aqui pensando agora assim na nossa vida, a gente está atento às nossas emoções, aos sinais do nosso corpo. Quais são as expectativas que a gente tem? As expectativas são reais, elas estão dentro das minhas possibilidades, elas estão acima das minhas possibilidades. E se a gente está comprometida, né? A gente está comprometida consigo mesmo e com os desejos que a gente tem. E eu acho, sabe o que que eu acho difícil? Assim, para quem é pai, né, e mãe, e tem adolescente, filho adolescente, é porque a gente só consegue lembrar de como foi conosco, né? Na minha época, a gente fazia assim. Por exemplo, eu podia sair depois dos 15 anos. Os meus pais deixavam sair depois que eu fiz 15. Mas eu tinha, assim, que estar em casa antes da meia-noite. Eu não podia ficar depois da meia-noite em casa, né? Atualmente, por exemplo, eu vejo que os jovens saem de casa 11 horas, meia-noite. Vê como mudou, né? Então, eu não posso também, como mãe, dizer para um filho de 18, 19 anos, não saio de casa meia-noite porque eu tinha que chegar em casa meia-noite. Foi outra realidade, né? Mas é muito difícil isso, porque sempre que a gente está numa relação com uma outra pessoa, os nossos afetos às vezes se misturam, né? E acho que com o filho, talvez, tem também assim, que se a gente não tomar cuidado, às vezes eu vejo, né, assim, a gente observando algumas pessoas, né? é, a mãe não pôde, não tinha, vamos dizer, festa de aniversário, não fez 15 anos, não fez lá nenhuma festa de 15 anos dela, quer que a filha faça uma festa, mas a filha não quer uma festa, a filha quer viajar, né? E daí fica aquela coisa, e no fim a filha aceita fazer a festa, fica tudo ruim, fica de mau humor, mas a festa era para a mãe, porque a filha não queria a festa, a filha queria uma viagem e a mãe não deu. Então, assim, essa coisa também, eu acho, no relacionamento em família, de aprender além de ter esse vínculo construído, que seria poder sentar e conversar e ter liberdade para dizer, olha, eu não quero, né? E o outro aceitar, tá, tu não quer, então vamos fazer o que você quer, mas também de poder negociar, né? Quem sabe, então, a gente faz uma festa, né, para menos pessoas e você também viaja. Sei lá, estou dando um exemplo, né? Porque eu acho que essa questão da gente falar o que sente e ouvir o outro naquilo que ele está dizendo também é o primeiro passo, porque quando a gente se ouve, a gente consegue conversar e consegue resolver, né? Porque o adolescente não tem a identidade dele ainda, porque ele está fazendo esse, né, deixando a criança de lado para descobrir o que ele é, o que ele quer, para depois se construir como adulto, né? Para depois se mostrar como adulto. Então, essa identidade ela passa por essa família, nesse cuidado, nesse afeto, nesse vínculo, nessa conversa, e vai permear todo esse desenvolvimento infantil, né? E, e isso eu acho assim que não tem como a gente dar conta, por mais que a gente estuda, que a gente se preocupa, porque tem essa individualidade de cada um, tem o inconsciente que também a gente não tem controle, né? Mas a gente tendo essa possibilidade de falar o que a gente sente, eu acho que já é um meio caminho andado. Porque daí a gente, pelo menos, não fica guardando e guardando e guardando, né? Porque quando você guarda demais a raiva, guarda demais a emoção, ou se sente sempre desrespeitado, sempre inadequado, aquilo às vezes cresce tanto que depois você fica muito mais difícil, né, para sentar, para conversar, para resolver. E uma coisa que também, assim, eu fico pensando, a gente passou por tudo isso, nós que estamos aqui conversando, nós passamos, a gente teve, né, a gente foi bebê, eu não lembro como é que era o vínculo com meus pais quando eu era bebezinho, a gente imagina que cuidavam, né, nos alimentavam, trocavam nossas fraldas, davam colo, mas a gente não tem, a gente não lembra disso.
Depois a gente né, se tornou uma criança, a gente foi para a escola, a gente foi adolescente, né? Já somos aqui todos, já somos adultos. Mas o que que a gente, como adulto, agora pode fazer? Pode tentar olhar para o bebê lá atrás, nem que seja pegar um álbum de fotografia mesmo, olhar esse álbum, né? Tentar resgatar um pouco, né? Pelo menos na imagem. Aliás, isso é uma coisa que não tem mais também, né? Hoje em dia não tem mais álbum de fotografia. Hoje em dia está tudo no celular e às vezes no computador e a gente no fim nem olha mais. E já me aconteceu assim de olhar, né, um álbum lá da minha adolescência, por exemplo, e lembrar, poxa, olha, né, esse grupo que eu tinha de amigos, a gente no fim não perdeu o contato e lembra aquela, né, que época bacana que a gente fez isso, fez aquilo. Então, essa memória também, né, de coisas boas que a gente viveu, com pessoas que foram importantes na vida da gente, também faz parte dessa construção. E a gente agora, como adulto, como mulher adulta, a gente pode sim olhar, né, para o bebê que a gente foi, para a criança que a gente foi, para o adolescente que a gente foi, e tentar até compreender, talvez, né, algumas coisas que a gente fazia ou que a gente sentia, porque como criança ou como adolescente, talvez a gente não tinha condições de lidar melhor com as coisas que, né, daquela época. Naquela época a gente estava aprendendo acerca da gente mesmo, acerca do mundo que nos cerca. Hoje, adultas e já com uma certa experiência de vida, a gente já consegue olhar com outro olhar e dizer: olha, tudo bem, naquela ocasião você só conseguia fazer isso, mas agora eu sou adulta, agora eu sei que eu posso fazer diferente e fazer de outro jeito, né? E, porque assim, a vida da gente, ela não é fácil, a gente tem que se adaptar, na realidade, acho que todos os dias, a gente, todo dia que a gente acorda, tem que, né, é um desafio na realidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer no nosso dia, por mais que planeje, né, não, porque eu vou acordar, vou tomar café, eu vou no mercado, vou trabalhar, blá, 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 às vezes dá tudo errado. Então, aprender, né, a olhar para si também com mais carinho, com mais atenção e se respeitando, assim, como indivíduo também, né? Se respeitando, eu estou cansada, então eu vou descansar, eu estou com fome, então eu vou comer, mas vou fazer uma refeição, né, com atenção plena, porque isso acho que é o primeiro passo para o autocuidado, para manter a saúde mental, porque fácil não é, você sabe que não é. Mas agora de adulto a gente já tem mais estratégias que a criança e o adolescente talvez não tinham. E esse vínculo é uma coisa que eu acho muito importante. O vínculo é o lugar onde a gente se sente amado, aceito, respeitado e adequado. Quando sente culpa, é porque tem uma instabilidade nesse vínculo. Porque quando a gente se sente amado, aceito, respeitado, adequado, não tem culpa. A gente sabe que o outro vai nos aceitar do jeito que a gente é. O outro pode não concordar, mas ele vai entender. Ele vai nos acolher, ele não vai deixar de nos amar, né? E isso, às vezes, me parece que falta um pouco, que a gente vive numa sociedade que se você não pensa como eu, você é ruim. Se você não gosta da mesma coisa que eu, você não, sabe, você também, você não serve para ser meu amigo, né? Como se fosse ou preto ou branco, né? E na realidade, talvez a gente tinha que gostar de todas as cores, né? A gente devia transitar por todos os lugares, a gente devia respeitar todas as pessoas do jeito que elas são e não colocar em grupos, tudo que gosta disso é o grupo bom e que ao contrário aquilo que eu gosto não que é ruim. Que isso eu acho que só atrapalha, né? E o que nos faz ser abandonados, isso mais pensando, né, em termos assim daquelas pessoas que às vezes têm tendência à depressão porque acham que estão muito sozinhas, que não têm, né, esse lugar de vínculo onde são amadas, respeitadas, ouvidas, né? Talvez de mostrar para elas
é que a gente ser amado ou não não depende só do nosso comportamento também. Às vezes é a outra pessoa que não está conseguindo nos ver ou que, né, tem as dores dela, o sofrimento dela e não consegue demonstrar o que sente por nós, né? Às vezes não é que o outro não nos ama, mas ele ama de um jeito diferente que a gente gostaria que nos amasse, ou ele ama, mas ele não consegue demonstrar que ama. Então, por isso que eu falo, se a gente consegue ter um vínculo onde consegue falar, onde consegue realmente, né, mostrar o que está sentindo, e sentar e conversar, eu acho que já é o primeiro passo, né? Então, aqui pensando agora assim na nossa vida, a gente está atento às nossas emoções, aos sinais do nosso corpo. Quais são as expectativas que a gente tem? As expectativas são reais, elas estão dentro das minhas possibilidades, elas estão acima das minhas possibilidades. E se a gente está comprometida, né? A gente está comprometida consigo mesmo e com os desejos que a gente tem. Eu botei obrigada para nós aqui com o gerânio, a rosa e a lavanda, que são os óleos essenciais da mulher, né? Mas assim, a bergamota poderia estar aqui, que eu acho que é um óleo essencial fantástico também. E para essas questões de relaxar, de reduzir a ansiedade, reduzir estresse, dar uma animada, a bergamota é muito importante. E óleo essencial também que tem um custo muito bom, né? Porque ele não é caro. Ele é da prensagem da fruta. O Brasil é um grande exportador dessas frutas cítricas e o resíduo, né, o que sobra dessas frutas, prensa e faz óleo essencial. Então é muito fácil de você usar, você achar também no mercado um óleo essencial de laranja que não seja adulterado, por exemplo, né?